Escola da Graça Cast está começando pela Vinha FM, pelo YouTube do canal do pastor Aloysio Silva, em todos os lugares do portal Escola da Graça. Você pode acessar esse programa também no escoladagraça.com e por lá ser abençoado de todas as formas, palavras, estudos bíblicos e essa conversa semanal com o nosso pastor Aloysio. Pastor Aloysio que vem aqui nos estúdios da Vinha e tira esse tempo para nós sermos enriquecidos com a palavra da verdade do Evangelho. Hoje, acompanhado também dos seus discípulos pastores, mas antes de apresentá-los, me permitam cumprimentar pastor Aloysio, mais uma tarde em que nós nos reunimos aqui para falar do Senhor Jesus e do Evangelho da Graça. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme Rigonato. É uma grande bênção estarmos aqui mais uma vez, desfrutando, porque é um desfrute. Quando você realmente compartilha a verdade do Evangelho, é um desfrute. Não é peso, não é condenação, é uma sensação de paz. Então, você que está conectado conosco, tenha essa expectativa. Você vai sentir descanso na sua alma enquanto recebe a palavra. Glória a Deus. São muitos os relatos de irmãos que nos escutam, pastor. Então, eu vou trazer durante o nosso programa alguns comentários de pessoas que estão acompanhando de perto, aqui na cidade de Goiânia e de longe, nos ouvem tanto pelo aplicativo da rádio como também no YouTube. Conosco hoje, pastor Marcos da Cruz, que é pastor lá na Igreja Videira Portal. Pastor Marcos, bem-vindo, boa tarde. Obrigado, pastor Guilherme, obrigado, pastor Aloysio, pelo convite. É sempre um privilégio e uma honra poder participar desse programa que nos enriquece tanto a cada semana. Aleluia. Pastor Marcos da Cruz, o Daniel esteve conosco aqui na rádio recentemente. Ele disse que o senhor, na época dos jovens, era um dos melhores dançarinos do Radicais Livres. É verdade, pastor Marcos? Meu filho participou do programa aqui sobre o louvor e adoração. Acho que ele fez até um rap aqui. Foi, exatamente, ao Mas vivo. Quando eu era adolescente, eu dancei sim, hip hop, breaking dance, tudo isso pelo amor à igreja, que foi só para fazer evangelismo que eu fiz tudo isso. Glória a Deus, que poderoso. Okay. Poderoso e fez efeito, que olha só o Daniel fluindo também no dom, né? Cantando. Querido pastor Luiz Rigonato, para mim é como um pai, né? Eu sempre digo isso aqui. O senhor também, pastor Rigonato. Eu também queria ter um filho assim, viu, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcos da Cruz, por amor, né? Fluiu o talento, hein? Porque dançava muito bem, eu lembro disso. Então, que honra, né? A palavra de Deus, só acrescentando o que o pastor Aloysio falou, que é um grande desfrute, né? Também diria que é um fluir, é uma fonte inesgotável quando você toca na palavra de maneira apropriada, né? Com revelação. Ela flui abundante sabedoria. Isso é muito abençoador. E é um privilégio estar aqui ao lado do pastor Aloysio para compartilhar dessas coisas e ouvi-lo. Aleluia. Pastor Aloysio, deixa eu trazer aqui a participação da Cleide. É uma ouvinte que está pelo YouTube e ela mandou aqui dizendo o seguinte: pastor, frequento a Igreja Videira há muitos anos, mas confesso que a graça nunca esteve tão clara na minha mente como recentemente. Eu assistindo o programa e percebendo o que Deus realmente é. Todo o seu amor é mais do que eu consigo imaginar, pastor. Obrigado pelas palavras todas as semanas. Aleluia, bom demais ouvir isso. Porque a experiência das pessoas é ouvir sempre um evangelho misturado. Ninguém prega só lei. Ninguém, porque não suporta. Os únicos que pregam só lei são os judeus. Então, até mesmo um adventista, ele é obrigado a crer, não tem saída, na graça de Deus para a salvação. Então, o que acontece é a mistura. É colocar o vinho novo no odre velho, é remendo de pano novo em roupa velha. Então essa mistura é que é o problema. E quando você sai dessa mistura e você ouve o evangelho com simplicidade, a sua reação é de alívio. É uma sensação assim, puxa, parece que agora que eu estou me convertendo, né? Que eu estou entendendo. Então essa é uma experiência comum a quase todos que nos ouvem. Pastor, e é interessante, eu estava ontem conversando com um aluno do cursão lá no meu prédio, mas dentro das igrejas ele estava testemunhando que dentro lá da igreja, né, que ele participava antes,
eles fazem uma pintura de Deus que não é a verdadeira. Então, Deus é sempre mal, Deus é ruim, Deus castiga. Além da mistura que existe da lei e da graça, ele dizendo isso, que a imagem que ele tinha de Deus era sempre que Deus é punitivo. Eu errei. Sim, mas essa é a imagem de Deus na lei. Então, qual que é a imagem que um judeu comum tinha de Deus? Muito perigoso. Muito perigoso. Você tocar onde não deve, pegar o que não deve. Se você entrar no Santo dos Santos, você morre. Entendeu? Então é muito perigoso. Quem que pode lidar com esse Deus? Não é verdade? Então, na cabeça de um judeu médio, era inatingível, inalcançável, não é? Então, essa toda a percepção de Deus é a mentalidade da velha aliança. Aí chega a nova aliança e aí Cristo vem para revelar o novo nome de Deus, que é Pai. Então, é uma mudança completa de paradigma. Então, quando você tem hoje igrejas, né, pastores que pregam baseado no Velho Testamento, na lei, é essa a imagem de Deus. É um Deus irado, é um Deus prestes a executar juízo na sua vida. Essa é a sensação com a qual muitos convivem. E afasta de Deus, né? Medo de ser tomado aí pelo juízo de repente. E é impressionante a transformação, pastor, porque a minha conversa com ele era o seguinte: ele quer batizar de novo. Porque na cabeça dele é assim, não, eu não era convertido, ele falando para mim. Bom, isso às vezes é verdade também, né? Teve um irmão que, já falei isso para alguns irmãos, né? Que começaram a me ouvir, eles disseram: pastor, eu estou sentindo um alívio tão grande que a sensação que eu tenho é que eu me converti agora. Então eu sempre digo para eles: olha, considere a possibilidade de que isso seja verdade. Você achava que era convertido, não era coisa nenhuma. Porque a experiência de um novo convertido tem que ser essa. Que alívio, que descanso, meu Deus, sou perdoado, sou amado, sou salvo, entendeu? Essa é a experiência normal. Mas aí a pessoa chega na igreja e o que ela sente é mais medo da ira, medo de perder a salvação, medo do diabo pegar ela, só tem medo. Né? Uma das vezes que eu me senti mais gratificado, né, de replicar a pregação que o senhor prega, pastor, é que a pessoa chegou lá na frente, um senhor já de idade, e falou assim: puxa vida, que alívio, eu pensei que não tinha mais jeito para mim, né? Mesmo um pecador como eu tem salvação para mim. Não é maravilhoso? Eu acho que esse é o testemunho mais poderoso que a gente pode ouvir. Maior alívio. Só outra participação que eu transcrevi, o Gilmeron que falou. Gilmeron disse: eu sou ouvinte da Rádio Vinha desde 2009. Olha só, desde quando a Rádio Vinha surgiu. E ele está dizendo: sempre ouvi a palavra do pastor, mas confesso que no podcast da Graça tenho compreendido com muito mais clareza a natureza de Deus. Olha para você ver, pastor, tem que ir ouvindo até ficar claro. E olha, o Gilmeiron eu conheço. Sim. Ele é meu amigo desde 1988. Olha. Então, assim, ele já me ouviu pregar por 35 anos. Meu Deus. Então, ele já ouviu muito. Aí, se ele está dizendo que agora aqui no podcast ele está entendendo mais, né? Eu fico alegre. Quer dizer que estamos usando uma estratégia que está alcançando, né? Amém. Amém por isso. Bom, e nós vamos iniciar o programa, pastor, com Veja a Graça. É um bloco que a gente separa participações de irmãos que querem entender como enxergar a graça em alguma situação cotidiana. Você que acompanha pode ficar livre para mandar sua mensagem, participar. E hoje, em especial, é uma irmã que ela disse que perdeu uma avó querida. Ela está dizendo o seguinte: pastor Aloysio, graça e paz. Eu tenho uma avó muito querida que morreu recentemente, mas não se converteu em vida. Fico sofrendo, pensando que ela pode não ter alcançado salvação. Será que a graça do Senhor pode ter alcançado ela, mesmo que por um instante, pastor? É a Ana Souza. Olha, a gente não sabe, não deveríamos julgar ninguém, porque nós não sabemos realmente do coração das pessoas, do relacionamento que elas têm com Deus. A maior parte das igrejas ensina que ser salvo é uma coisa muito complicada. Não é assim simples, não. Só porque creu, não. Tem que ser fiel, tem que obedecer, né? E a maior parte também acredita que a conversão está relacionada à mudança de igreja.
Então eles acreditam que há uma relação nisso aí. Se a pessoa diz que se converteu, mas não quer ser evangélica, membro da igreja dele, ele questiona a conversão. Mas nós não temos respaldo bíblico para isso. Paulo diz, lá em Romanos 10, verso 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Ele não colocou nenhuma outra condição. Não é crer e largar de fumar. Não é crer e largar o emprego. Não, ele falou apenas crer com o coração e confessar com a boca. E depois no verso 13, ele faz ainda uma afirmação mais forte. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Qualquer um que clamar, ó Senhor Jesus, me salva. Paulo está dizendo que ele vai ser salvo. Então, uma pessoa que não está na sua igreja, que não veio para estar conosco na nossa igreja, não quer dizer que ela não é salva. Não quer dizer que ela não invocou o nome do Senhor. Então, só o Senhor pode dizer. Entende? Tem mais gente invocando a Jesus do que você imagina. Sim. Tem muito mais gente clamando por ele do que você imagina. Agora, muitos não querem ser evangélicos. Por quê? Porque tem vergonha. Eles têm vergonha, né? Os evangélicos aprontam muito. Tem muita confusão. Sim. E aí eles falam, não quero ser contado como evangélico, mas eles querem o Senhor Jesus. Mas o que salva não é ser evangélico, nem membro de igreja evangélica. O que salva é crer e confessar que ele é o Senhor. Tem que confessar com a boca que ele é o Senhor. Uma pessoa me questionou, sabe, pastor, há um tempo, dizendo assim, não seria irresponsabilidade de Deus, né, permitir que milhões de crianças nasçam diariamente, sabendo que a perdição é algo tão fácil na vida dessas crianças? Eu respondi para ela assim, você está equivocada. Quer dizer, você não pode tomar uma decisão melhor do que Deus. Eu falei para ela, muito mais fácil que a perdição são as oportunidades de salvação para cada pessoa. Como que Deus seria tão ruim não contemplar as pessoas com uma tão grande salvação, né, pastor? E nesse mesmo texto aqui, Paulo diz, porque a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, né? Romanos 10, verso 8. Então Paulo está dizendo, é muito fácil. Está perto de você, é só abrir a boca. Uau. Entende? Então nós não podemos pregar uma salvação difícil, porque não faz sentido. Quer dizer, Cristo desceu da glória, se fez homem, pagou o preço da redenção e depois você tem que pagar outro preço. Pois é. A parte difícil ele já fez, né? Então aí agora você vai ter que pagar outro preço, completar o trabalho dele. Então isso é diminuir a obra de Cristo. E não querendo diminuir, pastor, mas só valorizar, o texto que o senhor leu em Romanos 10, 9, o versículo 13 também, né? Todo que invocar, às vezes essa confissão se traduz no que Jesus falou para Nicodemos, né? Que assim como Moisés ergueu a serpente, o Filho do Homem vai ser erguido. A serpente só de olhar era curado, né, pastor? Só olhar. Então assim, a salvação se traduz numa invocação por um olhar. A gente pode ver, pastor, na Bíblia o exemplo do ladrão lá na cruz, porque ele não teve tempo de fazer nenhuma obra, até porque ele morreu logo após ali, mas lá na cruz aquele ladrão clamou ao Senhor por salvação, né? E não teve tempo de fazer nada, de mudar nenhum comportamento, nem de obedecer nada, mas o Senhor disse que hoje mesmo estaria com ele no paraíso. E se você ler o Evangelho, você vai ver que quando os três são levantados ali, né, Jesus e os dois ladrões, você vê que os dois ladrões zombam do Senhor. Os dois blasfemam do Senhor. Não é só o que se perdeu, não. Os dois. Só que aquele ladrão foi vendo os acontecimentos, né, que foi transcorrendo naquelas horas. Né? O céu escureceu, a terra tremeu. Foi um negócio assim, espantoso o que aconteceu ali. E aí ele concluiu, falou, rapaz, eu acho que eu estou enganado. Esse cara, ele é sim o Filho de Deus. Ele chegou blasfemo e se converteu vendo a cruz. E aí ele fala, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Amém.
né? E o Senhor ouviu a oração dele, né? Essa percepção é graça de Deus na vida dele, né, pastor? Porque tem um camarada que está sendo crucificado ao seu lado, como que relacionou os eventos, né, ali da própria natureza em relação a Jesus, né? Ele relacionou as coisas, né? Mas teve coisas ali que não é natural. Então a Bíblia fala, por exemplo, que escureceu. Aí você fala, pode ser um eclipse. Você pode. Mas tem dois problemas, né? Eclipse com hora marcada desse jeitinho, bem na hora. E segundo, que durou 3 horas. Uau. Entendeu? Porque foi do meio-dia até as 3 da tarde. Da hora sexta até a 9ª. Houve trevas na terra. Então vê como é que é possível. Onde que surgiu essas trevas? Na história dele eu não tinha visto isso. Não, nem existiu depois disso. Nem tem. Não existe. Não existe. Eclipse é coisa rápida. Né? Então, você vê que foi algo sobrenatural. O fato da terra convulsionar. E a gente não tem noção também do que significou no mundo espiritual ali. Quer dizer, aquele cara percebeu muita coisa. Mas o que é importante dizer é isso, é tudo muito rápido. Quer dizer, ele chega numa hora blasfemando, e daqui 2 horas ele já está convertendo, e o Senhor não faz uma cobrança pregressa. Não é assim não. Você acha que agora é só porque vai converter aqui no final? Não é assim não, você não fez nada, você é um ladrão, você não arrependeu direito. É uma ficha criminal pesada. O ladrão nem arrependeu de ser ladrão, ele nem falou, olha, eu me arrependo de ter roubado, nada. Não renunciou, nada, né? Nada. Só clamou por ele só falou, lembra de mim. E o Senhor ouviu a oração dele. Mas a história do ladrão piorou muito na minha mente agora, pastor. Deus é muito bom. Sim. E esse é o problema dos legalistas, né? Porque aí eles acham, o que eles falam é isso, não, mas tá muito fácil. Não pode ser assim. Mas veja, foi muito fácil na cruz, né? Muito fácil para aquele cara ser salvo. Entendeu? Ele estava blasfemando até 2 horas antes. E aí agora é salvo? Não é assim. Entendeu? Mas é essa mentalidade prevalecente aí ao derredor. E por isso nós temos que pregar. Pregar porque tem muito crente debaixo de jugo, de escravidão, de peso, de condenação. E nós temos que trazer paz para esse povo. Eu acho que a maior expressão do versículo que está em Romanos, né? Romanos 5, né? Passou onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente. Esse é um contraste Romanos poderoso, 5, um ladrão, né? E Deus ali manifestando o seu grande amor. Porque Cristo morrendo ali pode salvar o pior homem da terra. Não, e Cristo estava fazendo o trabalho mais importante da história, não é verdade? Salvando a humanidade. Ele podia falar para o cara, olha, agora não, amigo. Agora... Tem muita gente. Agora não, deixa eu resolver o que eu tenho para resolver. Estou ocupado. Eu acho maravilhoso que o Senhor para o serviço mais importante para salvar um ladrão sem vergonha. No meio de muita dor, né? De muito sofrimento. E ele salva sem nenhuma condenação. Puxa, exigência zero. Pastor, uma palavra do Senhor que me toca muito é sobre o fruto de Adão e o fruto do novo Adão, que é Cristo, que é o fato de nós não podemos julgar a obra de Adão sendo superior à obra de Cristo. Então, se nós cremos que o que aconteceu na cruz é poderoso, então é muito mais fácil ser salvo do que se perder. Exatamente, e é muito, eu diria, impossível perder o que você ganhou de graça. Assim como é impossível para o ímpio se salvar sozinho. Sim. Porque qual foi a obra de Adão? A Bíblia fala que Adão era um representante. A Bíblia diz, né? Romanos 5, 19, que pelo pecado de pela desobediência de muitos se tornaram pecadores. Essa é a obra de Adão. Adão era o nosso representante. Por causa do pecado dele, nós viramos pecadores. Ninguém é pecador porque peca. Todo mundo já nasce pecador. E um belo dia o pecado aparece na vida dele. E nós nascemos por causa da obra de Adão. E aí você vê, um ímpio, ele está em Adão. Ele pode escolher, simplesmente agora, não vou pecar mais. Essa obra de Adão não tem poder sobre mim. Ele não tem essa escolha. Ele pode até se comportar bem, fazer coisas boas, mas não desfaz a condição dele. Ele é pecador. Ele está em Adão. Não tem nada que ele possa fazer de bom para alterar isso. Aí você vem agora a Cristo. Cristo vem, ele é o segundo Adão. E aí Cristo é também nosso representante. E a Bíblia diz que pela obediência de muitos se tornaram justos. Mas aí o que muitos ensinam? Não, você comportou mal, perdeu.
a obra de Cristo. Ou seja, é uma blasfêmia. Você está dizendo que a obra de Adão é mais poderosa do que a obra de Cristo. Porque o ímpio não consegue se salvar, mas o crente pode se perder. Entendeu? Se ele comportar mal. Então, o princípio é o mesmo. Do mesmo jeito que um pecador, quando comporta bem, não vira justo, no mesmo princípio, um justo, quando se comporta mal, não volta a ser pecador. Essa é a verdade a respeito dessas duas obras. A obra de Cristo é superior. É uma maneira muito assim clara, brilhante de pregar o evangelho, esse contraste, né? É uma verdade que, se assim como em Adão você se tornou pecador e você não tem como se livrar disso por você mesmo, quando em Cristo você se torna salvo, né, pastor? Você não consegue se livrar da salvação. Não, você se tornou escravo da justiça. Oh, glória a Deus. Então, antes você era escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. Não tem saída. Entendeu? Então, a pessoa que nasce de novo, ela ganha uma nova natureza, ela não consegue mais contrariar essa natureza muito tempo. Consegue por um momento, mas não muito tempo. Pastor, agora o senhor acha que é provável que quem ensina dessa maneira equivocada, né, diminuindo a obra de Cristo, talvez a maioria faz até por ignorância, mas será que é essa necessidade de ter que misturar a lei para dar uma justificativa moral, né, para então, exatamente, o motivo é só esse, é que a pessoa, o ensino é esse: você foi salvo pela graça, mas agora permanecer salvo é com você. Você que vai ter que agora se esforçar. Então, é o entendimento de que é você que se segura em Deus, não é Deus que te segura. E como é você que se segura em Deus, você vai soltar, vai cair. Esse é um problema. Mas se é Deus que te segura, ninguém pode te arrebatar da mão de Deus. Entendeu? Só que pregar isso, que Deus nos segura, traz segurança para o crente. E nós não podemos dar segurança para o crente, porque senão ele vai viver uma vida licenciosa. Essa é a ideia, né? Para ele ser santo, ele tem que viver debaixo de constante insegurança e medo. Infelizmente, esse é o pensamento, mas é um grande equívoco. Nós estamos aqui para desfrutar de vida abundante. E o grande testemunho que um crente deve dar é de vida plena. Amém. É de ser feliz. Esse é o evangelho funcionando, né, pastor? Mas a maior parte dos crentes acreditam que o verdadeiro testemunho é uma vida íntegra. Vida íntegra é importante, é muito bom. Mas o ímpio, quando vê uma pessoa íntegra, ele fala: muito bom para você. Mas ele não preocupa que ele tem que ser daquele jeito. Mas quando ele vê ele está na depressão, e ele vê o colega dele do lado, que deveria estar também, está alegre, ele fala: o que está acontecendo com você? De onde você tirou essa alegria? Entendeu? O verdadeiro testemunho é a alegria, é a paz, é essa felicidade em Cristo. E isso é que chama a atenção dele. Ele fala: você ganha o mesmo que eu ganho, trabalha onde eu trabalho, você tem um padrão de vida igual ao meu, e você está feliz e eu não estou. Então, isso é que é o testemunho. Mas quando o ímpio, olha como a coisa é, está vivendo no carnaval, ele está alegre, e ele encontra o crente deprimido, vai converter para quê? Aí ele fala: para que eu vou virar crente? Meu Deus do céu, olha a vida miserável que esses crentes vivem. Entendeu? Mesmo que seja uma pessoa muito boa, um crente bom marido, bom cidadão, não faz nada de errado, a vida íntegra, mas é um cara para baixo, depressivo, down, entendeu? Sem expectativa, sem esperança. E aí ele pensa que a correção moral é que é o testemunho. Não é. Ele está depondo contra o evangelho, vivendo uma vida sem vida. Uma vida sem transbordo do Espírito de Deus. Pastor, fazendo até um uso dessa ferramenta que o senhor usa, né, fazendo contraste, Adão e Jesus, e qual obra mais poderosa. Muitos ímpios, quando frequentam encontros com Deus, esses acampamentos que nós pregamos a palavra, na hora da libertação, eles se mostram temerosos. Meu Deus, eu posso ter entregado a minha vida na mão de demônios quando eu me envolvi com coisas, né, que brincam com o mundo espiritual. No entanto, quando eles entregam a vida para Jesus e clamam pelo Espírito Santo para serem salvos,
eles não têm a mesma convicção de que a vida deles pode ser tomada pelo Senhor também para abençoá-los. Então eles creem que se eu mexi com um trabalho de feitiçaria, o demônio realmente pegou a minha vida. Mas se eu clamo pelo Espírito, não tem o mesmo poder, né? É impressionante, as pessoas têm muito mais fé para crer no negativo do que para crer, vamos dizer, no positivo, que é em Deus. Quer dizer, eu pequei, eu fiz ali algo, né? Vamos supor, né? Isso é uma coisa muito comum, né? O cara teve sexo ali com uma prostituta, a prostituta tinha demônio, o pastor diz, o demônio dela entrou em você. E ele acredita piamente nisso, né? Mas ele não acredita que ele vai no culto e o pastor impõe a mão na cabeça dele, ele vai receber o Espírito. Mas ele crê muito no outro lado, entende? Então, muitos acreditam muito, né, em consagração. O menino foi consagrado para uma entidade, ele acredita muito, mas não acredita muito quando consagra a Deus. Foi entregue para Deus, não é nada, isso é só uma cerimônia. E não é verdade. As coisas de Deus são muito mais poderosas. Essa semana eu estava atendendo uma irmã lá no meu prédio, pastor, que passou uma história parecida com isso, porque ela foi no encontro, há uns meses atrás, e ela foi sempre envolvida com feitiçaria, né, essas coisas. E ela lá no encontro foi liberta e tudo, e ela tem frequentado o culto, mas ela me procurou querendo saber se precisava ir numa certa denominação que tem mais ênfase em libertação, porque falaram para ela que para ela ser liberta ela precisa participar lá de 7 sessões lá de libertação. Então ela estava com essa crise. Não precisa, você não precisa de ir a lugar nenhum. O que você precisa é só do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus habita, não tem mais espaço para espírito imundo, entidade nenhuma vir habitar. E o conceito na cabeça de muita gente é que a pessoa, né, que está ali invocando, incorporando, ela é um pecador pior, né? Ela é um pecador pior, porque ela está lidando diretamente ali, né, com coisas malignas. Mas às vezes o coração dela está querendo Deus. O pior não é isso. O pior é o coração endurecido, incrédulo, indiferente. Esse é que é pior. E às vezes essas pessoas, elas não vão estar invocando coisa nenhuma, elas estão às vezes nas faculdades, elas estão envolvidas com altos níveis aí de governo, mas é gente completamente fechada, o coração empedernido, uma rocha. Esse tem problema. Mas às vezes aquela mulher que está ali, ou aquele homem que está ali invocando, você chega, prega para ele, o primeiro vai se quebrantar. Se você mostra a verdade, ele tem mais facilidade de enxergar do que aquele que está envolvido, embriagado pelas coisas da vida, né, pastor? Exatamente. Então, o que você tem que observar é o coração duro. O coração duro é a pior coisa que existe. Com certeza. E que bom que você, ouvinte, está no Escola da Graça Cash para receber essa palavra. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, tem um áudio de um ouvinte falando de conflitos com os pais. Colocou aqui que não consegue lidar com a maneira da mãe e do pai. Pastor Aloysio comenta a respeito e traz a palavra de Deus. Rápido intervalo, Escola da Graça Cash, aqui na Vinha FM, no canal do Pastor Aloysio no YouTube. E você já aproveite esse intervalo para seguir o pastor também lá no Instagram, @AloysioASilva. Nós já voltamos.
Escola da Graça Cast de volta, falando com você que nos acompanha todas as quartas-feiras, logo após o programa Na Companhia da Palavra. Para você que está acompanhando o podcast, deixa eu te dizer, você precisa seguir o nosso pastor, porque essa conversa semanal ela pode ser todos os dias. Frases, palavras, trechos do culto e principalmente um portal com estudos bíblicos para você acessar. escoladagraça.com e também você manda pelo Instagram, @Aloísio Instagram do nosso pastor, onde você manda as suas perguntas. Pastor Aloísio, tem um áudio aqui de uma irmã que está dizendo que não dá conta de lidar com os pais. Então não vou identificá-la, mas eu vou dizer aqui mais ou menos o que ela falou. O senhor comenta. Ela diz o seguinte: pastor, minha mãe é uma mulher muito dura. Meu pai parece não se importar com a nossa família. Como posso viver a graça de Deus no meio desse ambiente familiar tão complicado? Então, a graça é de Deus. Não quer dizer que você não possa desfrutar da graça de Deus num ambiente difícil, porque é o favor de Deus que você experimenta. E quando você experimenta o favor, a graça, o favor imerecido, a obra consumada do Calvário, você é cheia do Espírito. Então, as coisas de fora, do exterior, elas diminuem muito o impacto sobre você. Agora, é claro que é muito ruim, um ambiente familiar complicado, mas agora você tornou-se um fator de mudança, de transformação. Agora a sua presença, a sua oração, a sua intercessão, o seu testemunho pode alterar dramaticamente o ambiente da sua casa. Quem sabe até trazendo os seus pais à conversão, à vida da igreja. Então, desfrute do Senhor, independente das pessoas ao seu derredor. Mesmo que elas não estejam invocando o Senhor, invoque você. Você clama ao Senhor. E por amor a você, acredite em mim. Deus pode abençoar todos os que estão ao derredor. A Bíblia fala que certa vez, na pesca maravilhosa, o Senhor então diz para Pedro: lança as redes. E Pedro, lembra da história? Falou: sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando Pedro então lança as redes, ele pega tanto peixe que não deu para ele carregar. Ele teve que pedir os barcos vizinhos. Então muita gente foi abençoada por causa da bênção dele. E esses que foram abençoados nem sabiam que era um milagre. Nem sabiam o que estava acontecendo, só sabiam que de repente tinha aparecido muito peixe. E no final foram para casa levando peixe, porque Pedro não deu conta de pegar tudo. Então veja, por causa de Pedro, os outros pescadores foram abençoados. Então, por causa de você, seus colegas podem ser abençoados, seu pai, sua mãe, seu cônjuge. A Bíblia diz algo fascinante, que o marido incrédulo é santificado pelo convívio com a esposa crente. Quer dizer, o cara tá lá todo oprimido, aquele negócio todo horroroso. Ele não é convertido, mas ele chega em casa, a esposa é cheia de Deus, cheia do Espírito, Então, quando ele dorme com ela, quando ele tá junto com ela, ele sente alívio, ele sente paz por causa da mulher, não é por causa dele. Agora, vê se um cara desse larga a mulher, mas nunca. A mulher que dá descanso para ele, não é? Então, a mesma coisa, o mesmo exemplo pode ser aplicado para o pai, para a mãe, pode ser aplicado no trabalho. A sua presença tem poder de mudar o ambiente. Pastor, o senhor comentou algo importante, porque eu acho que algumas pessoas pensam que a graça de Deus, ou elas têm a expectativa de que a pessoa, que é o pai, a mãe, o patrão, a pessoa que ele está conversando, é que tem que demonstrar graça na vida dele. Então, às vezes ele quer colocar essa questão da graça sempre em qualquer relacionamento com qualquer pessoa, mas a pessoa se esquece que a graça é de Deus, em primeiro lugar para ela. Então eu vejo assim, essa irmã, ela pode perceber a graça de Deus dentro da vida dela, que talvez quando a mãe é muito dura, antigamente ela ficava nervosa, se revoltava com a mãe, queria ter um comportamento assim rebelde com a mãe, mas agora ela percebe a mudança na vida dela, que é a graça de Deus transformando. Sim, mudando, educando,
Mas você sabe, as pessoas têm esse equívoco, né? Teve um irmão que chegou em mim esse tempo atrás e falou: pastor, vou te fazer um pedido porque eu creio que todo o que pede recebe. Aí eu falei: mas irmão, esse versículo não é para ser aplicado na minha vida. Essa frase é boa, né? O que eu pedi, o senhor tem que me dar. Porque todo o que pede recebe. Não, isso aí é para Deus. Deus, o seu pai. O que você pedir, ele vai te dar. Agora, eu não. Você vai pedir para mim, eu posso dizer não, né? Mas a pessoa não entende, falta inteligência espiritual. Então ela pega um trecho da palavra de Deus e faz uma aplicação indevida. Muitos podem fazer a mesma coisa com graça, não é? Sim. Então, vocês não têm graça, meu patrão não tem graça, ninguém manifesta graça na minha vida, eu não creio na graça. Não, mas a graça é de Deus. Amém. Você tem que crer na graça do Senhor, é no seu relacionamento com Ele. Pastor, uma coisa também que, vendo a pergunta dela, é a mania hoje em dia as pessoas dizerem assim, relacionamento tóxico. Então, eu vi aqui ela dizendo sobre a mãe ser dura e o pai não se importar com a família. Pastor, esse relacionamento é tóxico, eu vou me afastar. Como é que fica para a vida de um cristão? Porque as pessoas do mundo, elas não têm o Senhor Jesus. Então é normal que elas sejam tóxicas mesmo. E quando se trata da família, eu vou simplesmente me afastar? Não, né, pastor? Não, isso é um problema também das pessoas levarem ao extremo certos conceitos. É óbvio que tem relacionamentos que te fazem mal. Uhum. Mas que mal que ele faz? Nem sempre é aquele relacionamento que te diminui, que te critica, não é? Mas é aquele relacionamento que te leva para longe de Deus, te leva ao pecado. Então, relacionamentos são coisas muito importantes na vida. Quem está do seu lado define para onde você vai. Olha, pode definir até o seu destino eterno. Quem você decide ouvir pode decidir até o destino eterno. Então, pessoas que, em vez de ouvir o pastor ou de ouvir o pai, a mãe, ele resolve ouvir o coleguinha na escola, ele vai ter consequências. Então, ele fez uma escolha de ouvir, um relacionamento. Então, é fato, né, que as pessoas com quem você anda influenciam você, é um fato. Aquele ditado antigo, né? Me diz com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, é óbvio que é verdadeiro, não é? Mas isso tem que ser entendido também com limites. Então, a sua mãe, às vezes, ela é tóxica. Seu pai, né? Você chega em casa, você não vai dar nada na vida. Você é burro mesmo, hein, menino? Tem pai que fala isso, é inacreditável. É horrível isso. Mas você não tem como largar seu pai e sua mãe. Então, você vai ter que aprender a vencer isso, a não deixar que isso contamine você. Agora, você tem lá um coleguinha de sala de aula, toda vez que te vê, ele te chama, ô tampinha. Ora, foge desse cidadão, porque você tem que ser amigo dele. Ele é tóxico mesmo. Às vezes aquele colega de trabalho que toda hora quer te mostrar no WhatsApp uma pornografia. Esse cara é tóxico, né? Larga ele de banda. Por que você vai ficar num grupo de WhatsApp que a pessoa só compartilha coisas só compartilha isso. Então, eu acho que você tem que ter sabedoria para aplicar certos princípios. Mas não dá para você se livrar do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, não é? Mas você pode sim colocar limites para eles. Ninguém é obrigado a conviver com parentes, né, pastor? Porque eu já aconselhei uma pessoa, uma irmã, né, que ela estava assim se sentindo acusada porque ela não conseguia conviver com o pai por causa de antecedentes ruins da postura do pai com os filhos. Eu falei para ela: não, você amar é honrar, mas gostar é conviver. Você não é obrigado a conviver. Mas você não pode falar mal do seu pai, você não pode desonrá-lo, né? Se ele precisar, tem que ajudar. Se precisar, tem que ajudar, não né, pode, não pode encolher a mão, tem que estender. Essa distinção é importante, né, pastor? De amor e gostar. Esse é um conceito. As pessoas às vezes não gostam muito que eu falo disso, porque elas não compreendem isso. Mas, uma certa vez, eu sempre fico no final do culto ali para conversar e atender pessoas. E aí um garoto chegou em mim, ele deve ter o quê? Uns 11, 12 anos. E ele estava assim chorando muito, muito aflito, né? E ele então, eu perguntei: o que está acontecendo? Aí ele mesmo nem quis falar, a mãe do lado é que falou. Falou: não, eu sou separado do meu marido e ele tem que ficar com o pai um dia na semana, mas ele não quer ir.
E aí eu falei, mas por que você não quer ir, filho? Ele falou, não gosto do meu pai. Eu não gosto do meu pai. Eu vou lá, ele fala que eu sou gay, ele fala que eu sou fracote, ele fala que eu sou não sei o quê, ele critica porque eu tô na igreja, e aí eu não suporto ficar lá. Aí eu falei para ele, rapaz, ouvindo você falar do seu pai, nem eu gosto dele. Eu também não gosto do seu pai. Aí eu falei para ele, você está angustiado, porque como é que você pode não gostar do seu pai? Você é obrigado a gostar. Eu expliquei, há uma diferença entre amar e gostar. Deus ama a todos, mas não quer dizer que ele gosta da vida de todos e queira estar com todos. A mesma coisa acontece conosco. Você tem que amar o seu pai e a sua mãe, mas às vezes você nem foi criado com seu pai, entendeu? Você tem que amar. Amar é o quê? Honrar. Amar é estender a mão, é sustentar, não é? Ser respeitoso. Mas você não tem obrigatoriamente que gostar. Tem gente que é difícil gostar. Tem gente que não se ajuda, né? Então, essa distinção, ela é muito importante. E isso traz um certo alívio para as pessoas, né? E as pessoas pensam que perdoar é literalmente voltar a estabelecer a posição original, e nem sempre, né, pastor? Isso é outro conceito também muito ensinado, né? Que quando você perdoa, você restaura o outro à posição que ele tinha antes de errar. Mas veja, dependendo do que a pessoa fez, a confiança foi quebrada. Sim. Então, a ilustração que eu sempre gosto de citar é do tesoureiro. Então, o tesoureiro roubou. Ele deve ser perdoado? Sim. Mas deve continuar como tesoureiro? Não. Ele quebrou a confiança. É um tesoureiro perdoado, mas não pode ser mais colocado como tesoureiro, fazer outra coisa. Não é verdade? Então, é compreensível no relacionamento, quando a confiança é quebrada, a pessoa não tem mais direito àquela posição. Sim. Não é? Eu, por exemplo, eu perdoo sempre, mas tem certas coisas que é muito ruim. Então eu não gosto, por exemplo, que minta. Mentiu para mim é um problema sério, porque depois para conquistar de novo a minha confiança demora muito. Sim. Porque eu fico sempre desconfiando agora, vai mentir de novo, não é? Então é preciso perdoar sempre. Restaurar a posição, nem sempre. Lembra disso. Tenha isso em mente. Então, você que mandou mensagem para sua família e tudo, recebe essa palavra. Tem inclusive uma notícia, pastor, no próximo bloco aqui para nós comentarmos, mas não sem antes eu ler esse comentário aqui de um adolescente. Ele é um jovem que mandou aqui para a Escola da Graça, está dizendo o seguinte: pastor Aloysio, só quero que saiba que tenho recebido muito em cada Escola da Graça Cash. Tem sido uma revolução na minha mente. E aí ele pergunta, como saber se eu realmente fui salvo? Eu imagino que a sensação dele, pastor, foi a mesma da minha. 2013, ouvi pela primeira vez a palavra da graça com essa ênfase. E eu me lembro que aquilo entrou no meu coração e eu pensei, eu tô achando que eu tô nascendo de novo. Nós até falamos no programa hoje mais cedo, né? Esse adolescente está ouvindo e está impactado. Como que ele tem certeza que ele é salvo? Então, você precisa de crer na palavra de Deus. A palavra de Deus não falha. Ela é verdadeira. Deus não mente. Então, a palavra de Deus diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Uma vez que você é salvo, Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica dentro de você que agora você é filho. Filho. Esse testificar é uma experiência pessoal. Ninguém vai fazer isso por você. Você que sabe dentro de você, porque o Espírito Santo te diz, você é filho, né? Você não deve esperar sentir o perdão, sentir o sangue. Não, isso você apenas crê. Mas o testificar do Espírito você pode esperar sim, sentir. Ele virá e já tem vindo sobre você, na verdade. Por que alguns adolescentes ficam em dúvida se são salvos ou não? São muitas dúvidas, né, pastor? Por que ele fica em dúvida? Porque ele cai no pecado. Sim. E aí cai de novo. E aí repete de novo. Pede oração toda semana, pastor. Então, como ele está repetidas vezes caindo no pecado, ele fica pensando, eu não devo ser crente, porque se eu fosse crente, eu não cairia nisso.
ok? Então não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer, tem a ver com o que você crê. E a sua crença, mais cedo ou mais tarde, vai mudar o seu comportamento. Pastor, Glória a Deus. mas o que ele sente depois que ele cai? Eu sei que a gente não pode estimular o sentir, né? Mas o crer. Mas pode ser uma evidência, porque às vezes quando ele Sim, cai, é uma ele evidência. fica mal, ele É fica uma triste, acha evidência. ruim. Quem é nascido de novo, quando peca, o grande sinal é que ele fica mal demais. Ele fica arrasado, ele fica chateado, entendeu? E ele quer resolver aquilo. Esse é o sinal que se converteu. Então, por exemplo, alguém te ofendeu, né? E você então fica com raiva, fica magoado. É compreensível. Mas ficar magoado não é apropriado para nós. E aí você fica incomodado. Você fala, eu tenho que resolver isso. Sim. Eu tenho que resolver, porque eu não posso ficar desse jeito. Esse é um sinal, na minha opinião, inequívoco, que você nasceu de novo. Isso se aplica para muitos outros tipos de pecado, né? É o que você sente depois que conta. Acho que até também o que sente antes. Às vezes a pessoa está diante da situação do pecado, né, pastor? E quem nasceu de novo, ele supostamente assim, ele vai dar aquela tremedeira, ele não quer, ele fica naquela luta, né? De não querer pecado. Isso talvez poderia ser também assim uma evidência. Não, às vezes você pode ter muitas razões para hesitar, né? Então tem ali uma sedução de uma mulher, né? A pessoa que não é crente, ela pode às vezes ter insegurança com mulher, ter timidez, né? E se eu ganhar um fora, ou se der um problema, e se ela tiver uma doença venérea, tem muitos conflitos também. Sim. Entendeu? Então conflitos antes não serve de base, né? O que serve de base é o que vem depois, né? Quando acaba, o que você faz? Acende um cigarro e fala, foi bom? Como é que foi? Então esse não é crente. Mas se quando você acaba, você sente mal, fala, meu Deus, você se sente sujo, quer dizer, é um sinal de que você é nascido de novo. Pastor, o crente, né? Essa questão da consciência ativa. A consciência é um alarme antes ou é um sintoma depois? Então, a consciência, ela funciona todo o tempo. De ponta a ponta. Para você cometer certos pecados, você tem que deliberadamente ignorá-la, tentar abafar, né? E o que acontece? Quando você nasce de novo, a sua natureza muda. Então eu costumo usar como ilustração a alergia. Você se torna alérgico ao pecado. Aí toda vez que você peca, manifesta uma reação alérgica em você, né? Um mal-estar, angústia, dor nos ossos, dor de cabeça, insônia, tudo isso é reação alérgica do pecado. Então, o que acontece? Se você insiste em continuar pecando, essa alergia pode te matar. Isso é uma coisa séria. Por isso que eu não tenho que preocupar muito, porque se você nasceu de novo, em algum momento você vai cair no bom senso e dizer, gente, eu não posso viver desse jeito, porque isso não combina comigo, eu não sou desse jeito, né? E na hora que você resolve viver em harmonia com a sua nova natureza, aí você avança em Deus. Aleluia. Tem uma notícia importante para nós comentarmos, pastor, no quadro Perspectiva da Graça. Então roda a vinheta para nós, coloca a manchete na tela, eu leio e o pastor comenta na sequência. O portal diz que o islamismo irá alcançar o cristianismo em número de fiéis nesse mesmo ritmo até 2050. Então, a notícia ela coloca números, resumindo aqui que o futuro das religiões no mundo está mudando e a população tem projeções de crescimento de 2010 a 2050. Então, dizem aqui que o islamismo se aproxima muito na Europa, a 10% da população islâmica. Então, toda a Europa colocando. E hoje os números são esses: 1,6 bilhão de muçulmanos em todo o planeta, enquanto cristãos somam 2,17 bilhões. E aí nós temos essa grande diferença que segue diminuindo aos poucos, e nós sabemos que são as três maiores religiões: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Pastor, existe... O hinduísmo. O hinduísmo da Índia. Existe alguma evidência na Bíblia, pastor, de que isso aqui é um sinal do fim dos tempos? Olha, com certeza é uma apostasia. Esses países ocidentais se islamizando é uma apostasia, estão abandonando
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é importante frisar que a maior parte do crescimento do islamismo é por filhos, né? Tem uma palavra para isso. Natalidade, pastor? Um muçulmano na Europa, ele vai ter 7, 8, 9 filhos. Meu Deus. Primeiro porque ele crê que é assim que ele vai ganhar o mundo. Segundo, porque os governos europeus, eles dão ajuda. Então, um cara que tem 7, 8 filhos, ele quase que vive só por conta do governo, porque ele vai ganhar uma quantia por cada criança do governo até uma certa idade. Então, esse é o segundo motivo. Então, o europeu, vamos dizer assim, de origem da cultura ocidental cristã, muitos deles nem querem se casar. Quando se casam, nem querem ter filhos. Então, é uma questão de tempo até que os muçulmanos se tornem maioria em todos os países europeus. Questão de tempo. Eu não vou estar aqui para ver, mas se o Senhor não voltar, é o que vai acontecer. E não é propriamente por conversão, mas é por crescimento vegetativo, eu não sei qual a palavra certa para usar, população, né? É crescimento populacional, mas existe também conversão. Existem pessoas que se tornam muçulmanas em todos esses lugares, mas a maior parte do crescimento é assim. E é uma coisa que nós, como cristãos, deveríamos observar, não é? Porque eles conseguem ter filhos e criar o filho dentro do islamismo e o filho permanecer. O filho não sai. E depois o filho repete todo o processo. Então, a vontade de Deus é que a mesma coisa acontecesse conosco como cristãos, né? Que você vai ter filhos, você vai ensinar os seus filhos e eles vão permanecer. E isso também vai produzir, no final das contas, o crescimento que vai ganhar o mundo. É porque existe um pensamento, né, pastor? Nossos avós tinham 15 filhos, 14 filhos na roça. O pensamento não vou ter muitos filhos porque senão o dinheiro vai faltar, ou coisa do tipo. Infelizmente as pessoas vivem em função do dinheiro, né? O dinheiro é que manda. Mamon é que define quantos filhos a pessoa vai ter. E existe um pensamento às vezes tão ruim, né, que impede as pessoas de ter filho, né? Primeiro é o financeiro, né? Porque ter filho é um investimento alto. Eu não sei hoje quanto custa. Eu li uma reportagem há uns anos atrás. Na época, um filho até os 18 anos era quase R$1 milhão. Meu Deus. Que gastavam, a classe média. O custo dele. Então aí a pessoa fala: não vou ter filho, vou gastar esse dinheiro comigo. Não é verdade? O que é uma coisa, na minha opinião, de extremo egoísmo. Tem aquelas questões estéticas, né? Então a mulher não quer ter filho porque vai atrapalhar o corpo dela, ela vai ficar isso ou aquilo, né? Porque, claro, a gravidez é uma grande agressão, num certo sentido, ao organismo. Está gerando um ser. E tem uma outra questão também financeira, que é a carreira da mulher. Então a mulher tem a carreira e o filho vai atrapalhar. Então todos esses fatores juntos levam as famílias ocidentais a concluir que ter filho não é boa ideia. É uma pena. Espero que isso não esteja crescendo entre nós evangélicos. Espero que entre os evangélicos ainda seja de bom tom ter pelo menos 3 filhos. Isso é uma opinião pessoal. O que mais confronta isso daí, pastor, é porque realmente a questão financeira é o que eu acho que mais impede, até mesmo dentro dos evangélicos, a querer ter mais filhos. Mas o muçulmano crê que Alá vai dar para ele a provisão e nós, às vezes, não estamos crendo, né? Exatamente. O Deus verdadeiro vai dar. Eu estava assistindo um documentário e o muçulmano fala exatamente isso, pastor. Ele estava criticando os governos lá ocidentais europeus, mas eu achei interessante que ele falou assim: nós entramos na Europa, nós vamos ter muitos filhos, enquanto eles querem ser pai de pet. Eita, é difícil. Então, isso é um futuro inevitável na Europa. Agora, graças a Deus, ainda não é a realidade aqui na América Latina. Verdade. Graças a Deus. Pastor, filhos prosperam? Porque, vou dizer, o pastor Marcos da Cruz disse, né, que o filho custa 1 milhão. Ele falou: eu sou milionário e não sabia, né? Mas se a gente não tiver filhos, nós não vamos gastar ou não vamos juntar esse 1 milhão. Essa que é a grande verdade. Não vai. E a ilusão de achar que estando sozinho, você vai se sentir mais realizado. Não vai. Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem e a mulher, Deus lhes abençoou. Amém. E qual foi a bênção que Deus disse para eles? Deus os abençoou e disse: vai trabalhar. Não.
vai ter uma plantação. Não, Deus disse o quê? Sejam fecundos, tenham filhos. Então, a primeira ordem que Deus deu para o homem foi: vai dormir com a sua mulher, vai ter sexo, vai ter filho. Então, todo homem, todo ser humano, homem e mulher, ele nasce para isso, ele nasce com esse desejo intrínseco que Deus colocou de gerar, de ter filho. Então, abrir mão de se casar e ter filhos te faz perder algo na sua vida. Eu sei que tem gente que não teve escolha, ele quis, mas né, tem impedimentos. Não me refiro a esses. Eu me refiro àqueles que deliberadamente escolhem, né, negar algo que Deus estabeleceu desde a criação. Glória a Deus. E existe algum limite saudável, pastor? Vou dizer de mim, eu tenho vontade de ter muitos filhos, mas eu fico pensando, será que é prudente 6, 7 filhos? Não tem nada que impeça, né? Não tem nada que impeça. Obviamente, vivemos hoje num mundo onde você tem que fazer tudo motorizado, tudo de carro, né? Então, é difícil, às vezes, você ter um carro para tantas pessoas. Mas um carro para 4 filhos é possível. Sim. Né? A minha filha mais velha tem 4 meninas e vive muito bem. E tem um padrão de vida excelente. Né? Eu tenho estimulado a minha segunda filha também a ter 4, já tem uma. Porque eu acho que é só bênção. É só bênção ter a casa cheia, né? Ter filhos que amam o Senhor, que temem o Senhor. Isso é glorioso. Glória a Deus. Os filhos são uma grande fonte de alegria, né? Com certeza. A minha netinha fez, no último dia 19, 4 meses. Mas como ela é uma fonte de alegria, né? Como é bom quando ela chega, quando ela está no ambiente. Você nem sabe o que te espera, Rigonato. Vai ficar muito melhor. 4 meses não é nada, né? 4 meses ela nem sabe que você existe ainda. Mas quando ela descobrir que tem avô, sua vida vai ser outra. Maravilhoso. É interessante que porque Deus nos criou para viver em comunidade, né? Família, para estar junto. Mas uma das coisas que me motivou a ter mais filhos, e estou pensando em ter o 4º, mas foi exatamente isso. Eu tinha só 2 filhos e eu pensei, depois eles casam, mudam de país, quem vai me visitar quando eu for vô? Então acho que eu vou, né? Não, essa fase, a vida é feita de fases, né? Então, eu cheguei agora na fase que na minha casa sou eu e minha esposa. Então, é só nós 2. Então, tudo que a gente vai fazer, vamos fazer compra. Eu não me acostumei ainda, porque eu tinha 2 filhas, então nós éramos 4. Eu ia na frutaria, na feira, eu comprava, né, 1 dúzia de banana ou 2. Agora é só eu e minha esposa, mas eu continuo comprando o mesmo tanto. Eu fico na minha cabeça assim, não consegui atualizar. Aí acaba que eu tenho que inventar o que fazer com as frutas, porque vai perdendo, né? Então, mas é uma fase inevitável da vida, né? Isso aí faz parte do processo. A gente não cria filhos pra gente. A gente cria filhos para eles ganharem o mundo, para eles saírem e brilharem. E alguns deles vão para lugares distantes, mas se você realmente educou, criou no caminho do Senhor, eles sempre vão estar com você. Glória a Deus. Não tenha dúvida. Que os cristãos cresçam, então, o número de filhos, né, pastor? Que aumente esse número de filhos aí. Amém. Eu me senti já até mais empolgado, já vou aumentar o número da minha família. Já. Amém. Pastor, vamos caminhar para o final do programa. Nós temos aí o quadro final, Isso Tem Graça, e tem um irmão aí que ouviu uma oração na televisão. Vamos ver se o pastor Luiz vai achar que ele tem graça na fala dele. Roda a vinheta. Pastor, então, são os comentários mais engraçadinhos que a gente separa para esse momento. E esse irmão em especial aqui, ele mandou uma participação dizendo que ouviu uma oração na televisão, daquele versículo que diz, né? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a esse monte que se mova, né, assim será feito, lá de Mateus 17:20. E aí ele diz, pastor, então naquele momento eu orei pela TV, para a TV mover-se. Queria mexer com a televisão. Não aconteceu. Ele coloca aqui, ainda pensei, talvez Deus não queira fazer um milagre inútil, né? E aí ele pergunta, pastor, é assim mesmo, do grão de mostarda? E ele falou sobre o copo d'água. Pastor, funciona esse orar com o copo d'água? Qual que é o simbolismo disso? Tem muita coisa envolvida na sua história, né? Você sabe, teve um caso na Coreia do Sul, né? 2
jovens cristãos resolveram andar sobre as águas. Porque eles disseram que eles eram crentes, iam andar sobre as águas e foram, só que aí morreram afogados. Meu pai. E aí você fala, mas então a Bíblia não funciona, não funcionou. Então, porque falta às vezes essa inteligência espiritual, não é? Deus deu para eles uma palavra para isso. Em que circunstância isso aconteceu? Foi só para mostrar que eles eram crentes, que podiam fazer. Então você não usa Deus, Deus usa você. Então isso é uma coisa que muitos não entendem, não é? Segunda coisa, muitos são influenciados por Harry Potter e toda essa fantasia de mágica, não é? Então eles acreditam que o milagre, que a fé é um tipo de mágica também. Que se ele fizer direitinho, se ele ler direitinho, ler as palavras certas, vai acontecer. Não é mágica. Tudo é relacionamento. Deus não é uma coisa. O Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa. Amém. Então você não usa a pessoa, você se relaciona com ela. Então esse é o ponto fundamental. E uma terceira coisa para se mencionar nesse comentário é se há algum poder no copo d'água colocado ali diante da televisão. Olha, essa é uma questão em que a sua fé realmente afeta. Se você acredita que através disso Deus vai te abençoar, isso pode sim vir a acontecer. Mas você não deveria ficar a sua vida inteira envolvido em coisas supersticiosas. O que é superstição? É atribuir poder a objetos, coisas. Então essa água é fluidificada, essa água é benzida, essa flor aqui, esse sal grosso, entendeu? Essa é a minha camisa da sorte. Tem a camisa da sorte, ele tem $1 lá no bolso, ele tem uma ferradura atrás da porta. Quer dizer, ele é cheio de superstição. Aí ele se converte, ele traz para a igreja. E muitos pastores continuam cultivando isso na vida das pessoas. Mas os objetos de si mesmo não são nada. Não tem poder nenhum. Aí você fala, mas na Bíblia a gente vê Eliseu, jogou o sal grosso nas fontes de Jericó, né? Então o sal tinha um poder. Você vê que as coisas do templo eram sagradas, se alguém tocasse, né? Então isso era na velha aliança. Na velha aliança, de fato, objetos eram usados. Na nova aliança, Jesus disse que é tudo dentro. É tudo dentro de você. Então a oração não é uma fumacinha, não é uma água fluidificada. A comunhão com Deus é toda no Espírito. Amém. Cristianismo hoje é todo interior. Tudo que é colocado de forma exterior tem que ser feito com muito cuidado e restrição, porque a realidade é interior. Pastor, eu não consigo me esquecer de uma vigília lá em Uberlândia, no Monte Horebe, que o povo queria Monte orar. Horebe? Monte Horebe, Lá tem o Monte Horebe? É o monte onde a gente ora, os cristãos oram lá. E aí lá eles oram. Nem para colocar o nome de Monte Sião, né? Tinha que ser Sinai. E lá no Monte Horebe eles oram pro gravetinho acender, pastor. Sabe aquele. E eu, por várias vezes, estive lá, não vi o graveto acender. Mas eles dizem, não, dependendo do poder de Deus que está manifesto, o gravetinho acende. Vocês vão orar direito hoje. Faltou intensidade. Era que eu estava lá, pastor. Deus falou, não vou abençoar vocês hoje não. Vocês estão muito fracos, né? Aí é o problema, né, pastor? Tudo volta para a performance das pessoas. Da pessoa, e Deus quer fazer, mas você não está cooperando, você não está orando o suficiente. Onde fica você não está aqui. Outra coisa, está faltando arrependimento aqui. Tem pecado oculto aqui, por isso que não vai brilhar o graveto. Pastor, desse jeito. Esses milagres assim que chamam a atenção, como por exemplo mover a montanha, talvez ele está ligado também ao propósito do que está acontecendo no momento, porque a gente sabe que Deus já, lá no livro de Josué, parou a terra, né? Lá fala parou o sol, mas a gente sabe que a terra que parou de girar. Então talvez o irmão tá lá pedindo para mover a televisão, mas para quê? Qual o objetivo? Motivo nenhum, né? Fica associando só uma coisa assim, uma mágica mesmo. Isso, é mágica, é uma coisa que ele faz. Se ele fizer certo, vai acontecer. Mas não é assim, quem faz é Deus. Entende? Quando você ora com o enfermo, não é você que cura. Quem cura é Deus.
Quando você ora abençoando o irmão, não é você. Então, o pastor, o líder, tem que tirar da cabeça de que ele é o poderoso, de que ele é o que faz. Não, tudo é pelo poder de Deus. Quando você prega, não é você que convence, né, pastor? É o Espírito Santo ali agindo. Então as pessoas começam a imaginar que tem esses homens super poderosos, eu vou atrás deles, porque eles é que vão resolver. Não, a palavra está perto de você, na sua boca. Você tem acesso ao Senhor, né? Proximamente. Então, o segredo não é a pessoa, o pastor, o instrumento que Deus está usando. O segredo é o próprio Senhor. Glória a Deus. Eu não poderia deixar de finalizar esse programa dizendo que eu saio daqui edificado, pastor, porque, sinceramente, tem muitos tipos de oração que nós corrigimos ouvindo essa fala final do senhor. Principalmente aquela quando alguém chega e procura o pastor e diz, ele está mais perto de Deus. Então, o pastor pode buscar mais, mas mais perto de Deus é quem busca, né, pastor? Eu até não questiono, pode até ser que o pastor está ali com mais intimidade com Deus, mas você não vai receber por causa do pastor. Sim. É porque Cristo é o seu intercessor. É porque Cristo fez a obra. E quando você crê e vai diante dele em fé, sem merecimento próprio, você vai receber. Pode ser através do pastor ou pode ser sozinho, lá no seu banco, durante o culto, ou na sua casa, trancado no seu quarto. Você vai receber do Senhor. Agora, Deus usa instrumentos? Sim, Deus usa pessoas, Deus usa irmãos, porque ele faz isso, é um mistério, porque ele não precisa de fazer. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Verdade. Não. Deus nem precisa de anjo, mas tem anjo para ajudar também. Então, tanto os anjos quanto nós somos um mistério. Por que que Deus resolveu nos usar como cooperadores, sendo que a nossa parte é nada? E a parte dele é tudo. Então, isso também só pode ser graça de Deus, né? Graça de Deus. É muita graça. É muita graça, ouvinte, eu poder estar aqui participando de uma conversa como essa, e que bom que você fez o mesmo. Deixa eu agradecer os pastores que participaram hoje. Pastor Luiz Igornato, sexta-feira o Tira Dúvidas na Vinha, o pessoal está convidado também para participar. Sim, sejam bem-vindos, né? Participa comigo a partir das 9h30, faça a sua pergunta. A sua pergunta é sempre muito útil para abençoar outros. E, mais uma vez, esse momento é encerrado, eu estou muito edificado por tudo aquilo que eu ouvi. Glória a Deus. Obrigado ao pastor Marcos da Cruz. Forte abraço, pastor. Obrigado, pastor Guilherme, pelo convite, pastor Luiz, sempre um prazer participar aqui com os irmãos. Pastor, essa oportunidade de sentar à mesa com o senhor, só de estendê-la para o ouvinte, eu já sinto assim uma bênção do tamanho do mundo. Não tem jeito, a gente senta em roda de conversa de amigos, a gente trabalha, no meio do trabalho conversa, mas uma hora aqui, a gente sai alimentado, pastor. Obrigado, viu, pastor? Eu que te agradeço, pastor Guilherme. Não, eu acho legal essa ilustração da roda de conversa, né? Então, nossos ouvintes, eles estão sendo convidados a participar dessa roda, a ouvir a conversa de maneira espontânea. A gente fala aqui de maneira espontânea, mas nessa espontaneidade o Espírito Santo pode sim mover-se na sua vida. Esteja pronto para isso. Aleluia! Ouvinte, quarta-feira que vem você tem um encontro marcado com o nosso pastor. Nós te esperamos logo após o Na Companhia da Palavra. Siga lá no Instagram, @Aloísio Silva, o nosso pastor, e acesse escoladagraça.com. Até semana que vem. Tchau!